Hoje eu quero falar para vocês, tudo bem? Boa tarde pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar para vocês sobre a conquista da América Espanhola. A conquista da América Espanhola foi um dos maiores empreendimentos realizados pela Espanha em sua história. Veja só, a chegada de Colombo na América aconteceu em 1492. Esse processo levou ao domínio dos povos indígenas e foi o auge de um longo processo de exploração do Atlântico durante o século XV. Tá? O objetivo inicial do Cristóvão Colombo era alcançar a Ásia, chamada as Índias, né? Só que ele acabou chegando aqui na América, né? Quando o conquistador o espanhol, né, ele chegou aqui, as conquistas foram obtidas através de muita violência, né, para a época. Os primeiros contatos eles foram amigáveis, só que depois, com a ambição do espanhol, passou então a vigorar a lei da tortura, né? No caso aí, agora eles teriam que explorar de vez aí o continente, né? No caso, levando daqui principalmente os metais preciosos. Olha só, com a chegada dos espanhóis em 1492, a Isabel de Castelo e Fernando de Aragão, conhecidos também como os reis católicos, eles fizeram uso da sua influência, conquistando então anos de luta que eles vinham batalhando contra os muçulmanos lá na Península Ibérica. Uma igreja católica, ela era aliada, né, com os espanhóis, principalmente, né, com os espanhóis. Ela interviu nesse achado, né, assinando então a bula Inter Cetera, e que dava, né, a Portugal 100 léguas das ilhas de Cabo Verde. A partir das ilhas de Cabo Verde, todas as terras encontradas no Atlântico que estivessem inclusive abaixo da linha do Equador, essas terras pertenceriam então a Portugal. Depois, em 1496, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que daria então a Portugal o direito de ficar com as terras que estivessem até 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. Tá? Então aí passou então o Brasil Portugal ter uma parte dessas terras que futuramente seriam chamadas de Brasil. Foi postados para vocês também dois mapas, tá? que mostram o Tratado de Tordesilhas, que é, no caso aí, as capitanias hereditárias, que é um mapa que vai desde 1534 a 1536. Então esse mapa ele tem aí uma certa divisão diferente daquela que nós temos atual, tá bom? Então depois vocês podem observar nesses mapas que existe aí uma certa divergência entre um período e outro. Lembrando também que dessas capitanias, apenas duas é que conseguiram prosperar. A primeira foi a de São Vicente e a segunda a de Pernambuco. As duas capitanias, então, que mais prosperaram foi a capitania de Pernambuco, comandada por Duarte Coelho, que foi responsável pela introdução da cana-de-açúcar. A outra capitania foi a capitania de São Vicente, comandada por Martim Afonso de Souza, que graças ao tráfico de indígenas que realizavam naquelas terras é que a capitania ela se desenvolveu. Após a inviabilidade das capitanias aqui na colônia,
passou então por uma grande reforma e foi então substituída pelo governo geral. Tem também umas curiosidades onde a gente deve aprender um pouquinho mais. Diz que as capitanias hereditárias, elas impulsionaram o crescimento das vilas e aos poucos se transformaram em províncias e mais tarde então constituíram-se em alguns estados brasileiros. A herança do sistema capitalista hereditário, ele pode ser sentido inclusive ainda hoje através do coronelismo, das famílias que seguem mantendo o poder em certos estados. Como nós sabemos, ainda hoje existe, algumas famílias, não vou citar nomes aqui, mas de alguns estados que dominam a economia e principalmente a política, o Martim Afonso de Souza, ele permaneceu pouco tempo aqui na sua capitania, pois ele foi então mandado, deslocado para ocupar um posto de comando lá nas Índias. Quem administrou as terras aqui no Brasil foi a sua esposa, e o nome dela é Ana Pimentel. Bons estudos a vocês e próxima aula, novo assunto, tá bom? Controlada pelos jesuítas.